Olá leitores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu tô trazendo um review pra vocês de um livro que eu li recentemente e esse livro é O Demonologista de Andrew Piper. Como vocês bem sabem, ultimamente eu voltei a ler livros, né? Eu até fiz um vídeo de pickups com vários livros que eu fiz. Foram 14 aquisições ao total num só vídeo. Sendo acho que 12 ou 11 dessas aquisições apenas livros mesmo. Na verdade eu acho que foram 17, porque tinha algumas coisas que eu comprei em banca também. Eu vou deixar um card aqui em cima para vocês darem uma olhada, se vocês não viram o vídeo ainda. Vamos falar então desse livro, O Demonologista de Andrew Piper. Primeiramente, galera, eu quero falar sobre o livro em si, né? A parte física do livro que eu achei fenomenal, galera. Vou estar mostrando umas imagens aí pra vocês. Olhando de longe, assim, você vê esse livro e você já acha que ele é algum livro que, tipo, ensina exorcismo pra vocês, ou como se ele fosse um tratado de demonologia. Porque ele é muito bem feito. Ele tem um aspecto meio em alto relevo nessas partes aqui, mostrando mesmo como se o livro fosse velho, né? Lembrando que esse é um livro da Dark Side, né? Então a Dark Side ela costuma lançar muitos livros com qualidade impecável. Então, a partir de agora eu já pego o livro esperando da Dark Side, obviamente esperando muita coisa boa e uma qualidade excepcional. Agora vamos falar um pouco da história desse livro. Nesse livro aqui a gente acompanha o David Ullman, que ele é um professor de uma faculdade, ele é um professor de literatura, mas ele é especialista na parte de demonologia. Escritores que falaram sobre os demônios e a criação do mundo, só que mais especificamente a parte dark da religião, né? A parte onde fala sobre os demônios e como foi a criação do mundo e tudo mais. Ok, ele é um cara ateu e ele não acredita no que ele ensina, ele apenas usa isso como profissão e foi uma coisa que ele resolveu seguir na vida dele e ele dá aula numa faculdade. E ele é como se fosse o único professor especializado nessa área no país inteiro. Então, um certo dia, ele recebe um convite de uma mulher que ele descreve ela como a mulher magra. Ele fala que ela cheira a feno, sabe feno de fazenda? Então, ele fala que ela cheira a feno e ele descreve ela como uma mulher muito alta, magra, chega até a dizer quase uma pessoa raquítica de tão magra. E ela tem um semblante sério, um semblante único, com o rosto bastante fino. E ela faz um convite pra ele. Ela fala que veio deixar um convite pra ele, porque um freguês dela mandou esse convite. E no convite, ela fala o seguinte: eu quero que você vá até Veneza, porque nós precisamos da sua opinião, porque você é o único que pode nos dar essa opinião. E ele pergunta o que é, por que ele tem que ir pra certo lugar. E ela fala que ela não pode revelar mais, ela só pode dizer que é um convite. E qual seria o convite? Vamos lá falar. Ela quer que ele vá pra Veneza, né? Viaje até Veneza. Lá em Veneza, no hotel, tudo pago, tá? Despesas pagas. Ele vai receber um certo endereço onde ele vai viajar. Ou melhor, ele vai ir até esse certo lugar. Ele vai ver algo e ele vai dar a opinião dele. Ele vai ver, vai voltar pra casa e vai dar a opinião dele. E seria basicamente isso. Sem a mulher descrever nada do que ela deveria descrever, porque você está recebendo um convite pra você ir pra outro país, cara. E ele fala que ele não pode aceitar, porque obviamente é uma coisa muito louca e ele não sabe os detalhes. E aí ela vira e fala que eles precisam disso e que ela não veio ouvir uma resposta. Ela só veio deixar o convite e ela diz que os chefes dela, ou o cliente dela, normalmente não recebe um não como resposta, né? Raramente ele recebe um não. E não foi uma ameaça, ele simplesmente fala que ele não recebe um não. Nisso, no pensamento do professor, ele fala que ele tem que, daqui a pouco, ir conversar com a O'Brien, que seria uma psicóloga que trabalha também ali no instituto, na faculdade onde ele dá aula, e que é uma amiga muito grande dele, né? Eles sempre se encontram na estação central, onde tem um barzinho, estação de metrô, tá? Onde tem um barzinho e eles tomam bebida, assim, corriqueiramente. Normalmente eles marcam uma hora e bebem lá até ir pra casa. E ele pensa, ele fala assim, eu tenho que ver ela, não sei o que, não sei o que. E aí ele fala assim, que ele está atrasado, né? E ela fala que que ela deixa o convite. E aí ela fala assim, você tem que encontrar a sua amiga na estação central. E ele fala assim, mas eu não disse pra você que eu tenho que encontrar minha amiga na estação central. E ela fala, não disse. Ela levanta, vira as costas e sai da sala.
Velho, isso foi tenso pra caralho. Eu, na hora que tava lendo, falei, puta merda, que porra é essa, velho? Que porra é essa? Acontece que ele vai pro bar e tal, encontra a amiga dele, e ele tem um affair pela amiga dele. Ele gosta dela, ele gostaria muito de ter algo com ela, mas ele diz que os dois parecem ter esse sentimento, mas nenhum dos dois investe nisso. O primeiro motivo é porque ele é casado. Sim, ele é casado, apesar do relacionamento estar em ruínas, porque a mulher dele tá traindo ele como professor de física da faculdade, e os dois não terem mais relações, posso dizer, tanto sexuais como afetivas há bastante tempo. Então isso acabou degradando o relacionamento. E ele até diz que é um pouco culpa dele, porque às vezes ela chegava pra encostar nele e ele simplesmente saía de perto, porque ele não tava afim, porque ele não queria encostar nela, ele não queria ter relações sexuais com ela. Então ele fala que talvez seja um pouco da culpa dele tudo que tá acontecendo. Outra personagem muito importante do livro é a filha dele. Ele tem uma filha chamada Tess. Não lembro agora, desculpa, não lembro agora, mas eu vou deixar aqui na tela se ela tem 8 ou 12 anos. Eu não lembro qual das duas idades ela tem. Que é uma menina muito fechada, muito na dela, que lembra bastante o David Ullman, que é o personagem principal. Ele fala que desde criança ele é uma pessoa que tem muita melancolia guardada. Ele fala que ele não quer chamar de depressão, porque isso seria um diagnóstico médico. Mas ele fala que ele vive como se fosse numa melancolia, sempre querendo ficar sozinho, sempre querendo ficar muito afastado de tudo e todos. Eu tenho que dizer pra vocês que a relação amorosa do pai e da filha é um dos pontos principais aqui do livro, cara. Eu gostei muito da relação construída entre os dois, do modelo como o escritor resolveu criar esse afeto entre pai e filha. E eu tenho que dizer que com a caracterização do David Ullman, que é o personagem principal, eu me identifiquei muito, cara, por dois motivos. Eu já tive depressão, eu não sei se eu cheguei a comentar aqui no canal, eu já tive depressão, e eu sou simplesmente apaixonado por criança, eu sou louco pra ser pai. E eu também tô pensando em me especializar em pediatria. Então, criança é uma coisa que eu acho assim muito, muito, muito legal. E quando ele começa a descrever a filha dele, cara, você vê que ele ama demais a filha dele. É até legal o momento que ele comenta que os melhores momentos do dia dele é quando ele tá com ela. E ele sempre fala assim: o melhor momento do meu dia é quando, depois do banho, eu estou fazendo tranças no cabelo dela, ou eu pergunto pra ela se a gente vai fazer um penteado legal ou tranças. Daqui a pouco ele fala: o melhor momento do dia é quando eu acordo ela, preparo ela pra ir pra escola e levo ela pra escola. Aí em outro momento ele fala assim: o melhor momento do dia é quando eu pego ela da escola, levo ela pro cinema e passo a tarde comendo bobeiras, pipoca, doce com ela e volto pra casa. Então você percebe que todo momento que ele tá com ela é o melhor momento do dia. Tanto que ele fala: é até difícil de escolher o melhor momento do dia, desde que eu esteja com ela. E é muito legal porque ele fala isso durante o livro inteiro, sabe? Você percebe que é muito bom essa relação criada pelo autor. Fechando esse parênteses enorme aí que eu abri pra apresentar os personagens, na hora que ele chega na estação central pra conversar com essa amiga psicóloga dele chamada O'Brien, ela revela pra ele que ela tá com câncer no estadio bem avançado já. Ele fica muito triste, ele se vê abalado, ele começa a chorar, apesar dela não tá chorando. E ele fala que vai dar tudo certo e ele abraça ela, sabe? Você percebe que o cara é realmente muito apaixonado pela amiga dele e que ele ama ela e infelizmente os dois não podem estar juntos. E cara, nessa parte eu tenho que dizer que eu me emocionei bastante com a história, sabe? Porque como eu trabalho no hospital e eu vejo pessoas doentes, isso pode ter me afetado um pouco mais, sabe? E aí ele vai pra casa, tipo, acabado com certeza com essa notícia. A amiga dele fala pra ele assim: você tem que se preocupar bastante com essa filha, eu quero que você cuide dela, porque vai chegar um momento, David, que eu não vou poder te ajudar com essa sua melancolia / depressão, mas tem alguém que pode te dar forças e tem alguém que você precisa ajudar, porque você tá arrastando ela pro mesmo buraco. A Tess precisa muito de você. E aí ele percebe que a filha dele é uma das pessoas assim que ele mais ama também, mas que também tá triste com toda a situação, porque com certeza ela percebe que em casa não tá dando muito certo as coisas entre o pai e a mãe. Então ele vai pra casa e quando ele chega em casa, a mulher dele tava esperando ele com vinho e ela pede o divórcio. Obviamente, pra ela parece que é um peso a menos que ela vai ter que carregar pela vida dela, porque ela não queria esse relacionamento. Então ele vai para o quarto dela, conversa com a filha dele, e ele com certeza tá acabado, né, porque ele não queria isso. E a mulher dele falou que ele ia ficar com a filha. É como se ela não quisesse nem a filha por perto, né? Ela quisesse esse cara novo que ela encontrou na vida dela. E tchau família, tchau marido, tchau filha. Cara, isso eu achei muito, muito feio. Tipo, eu peguei um ódio da personagem. O Andrew Piper conseguiu fazer eu
criar um ódio pela mãe dela. Eu falei, se essa mulher morrer na história, eu nem vou ligar e eu não tô sendo malvado. Não tô sendo malvado. Puta que pariu, eu não tô sendo mal. Então, ele entra no quarto e a filha dele já sabe o que vai acontecer. Ela fala se a mãe dela vai embora e ela pergunta, eu vou ficar com você ou com ela, né? E ele fala, você vai ficar comigo, você sempre vai estar do meu lado. Mas a mamãe, ela vai pra outra cidade, ela vai com os pais dela, enfim, ele conversa com a filha dele. Até que ele lembra e fala assim, já sei, vamos fazer uma coisa divertida. E a filha dele fala assim, como assim uma coisa divertida? E ele fala assim, vamos viajar pra Veneza. E os dois resolvem viajar pra Veneza. Ele leva a filha dele, já que tá tudo pago, né? Ele leva a filha dele pra Veneza, eles ficam num hotel 4 estrelas, muito bonito. O escritor pega um capítulo inteiro pra descrever a viagem deles, na verdade quase 2 capítulos, mas um capítulo especificamente pra descrever quando eles chegam em Veneza, toda a parte deles chegarem até o hotel e o dia que eles pegam também pra conhecer a cidade. E ele descreve bastante sobre os detalhes da cidade, você realmente se sente imerso naquele lugar, você percebe que você adoraria viajar pra lá e até... Eu nunca tive vontade de ir pra Veneza, mas agora, cara, um dia eu vou pra Veneza e vou conhecer tudo que foi descrito aqui no livro. Eu achei lindo, eu achei muito legal. Enfim, depois desse capítulo mostrando um pouco mais da relação pai e filha, lembrando que isso é mais ou menos capítulo 3 ou 4, tá, pessoal? Bem no comecinho do livro mesmo. Cara, eu não quero contar pra evitar spoilers, mas digamos assim, ele vai pro lugar onde ele deveria ir e ele fala que a cada momento que ele vai chegando perto do endereço, ele percebe que todo o turismo, toda a parte, os turistas do lugar, né, vão sumindo e vão sendo tomados pelas pessoas que moram na região. Ele percebe que ele tá saindo da parte turística da cidade. E quando ele chega no lugar, ele fala que não tem mais nenhum turista, que é todo mundo do lugar ali. E o pessoal é meio estranho também, olhando pra ele vestido do jeito que ele tá vestido, porque obviamente cada cultura tem o seu modo de vestir. O pessoal da Europa não se veste igual nós brasileiros. Exatamente desse jeito acontece aqui na história. E então ele entra no local e tem um senhor esperando ele, um senhor de idade, que ele fala pra ele que ele é médico. Ele entrega uma câmera pra ele e fala assim, sobe as escadas que tá te esperando lá em cima. Não é desse jeito, mas é basicamente isso. Então ele sobe e ele encontra um homem amarrado numa cadeira. Nesse momento, o corpo dele é tomado por uma adrenalina e os pensamentos dele aceleram de um jeito incrível. Ele começa a pensar assim, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Ou eu tô sendo sequestrado junto com esse cara, ou eu vim pra testemunhar um assassinato e eu tenho que gravar tudo. E eu vou ser morto possivelmente se eu não gravar e se não fizer tudo que eles me mandarem. Eu poderia sair correndo disso agora, mas alguém pode estar me esperando lá embaixo e a minha vida pode estar em risco. O que eu faço? E ele começa a pensar muitas coisas e aí do nada ele para, liga a câmera e começa a gravar o cara. Nesse momento, acontece muitas coisas com esse cara que tá. Primeiro, ele começa a se contorcer de um jeito muito estranho, que não seria normal. Ele se estica de um jeito que a coluna humana não poderia se esticar. Ele dá uns gritos guturais, parece que ele tem alguma coisa dentro dele. No momento, o David Ullman, que é só um professor, ele começa a pensar que pode ser um ataque de histeria, que o cara pode ter algum problema mental. Só que ele percebe que não é bem isso e o demônio fala pra ele, eu estava esperando você, David. E ele percebe que tem algo um pouco mais grave na história toda. O cara que tá amarrado lá vira o pai dele. Sim, o rosto dele modifica e vira o pai dele. E ele fala pro David assim, deveria ter sido você. O David é assustado pra caralho porque o pai dele tava morto e ele viu o cara se transformar no pai dele, pega a câmera e sai correndo. Ele percebe que quando ele desce a escada, o médico que tava ali pra entregar a câmera pra ele não tá mais lá e ele sai correndo desesperado pra Veneza. E ele comenta antes de chegar na casa que ele tem memória fotográfica e isso ajuda bastante ele a se localizar nos lugares. Mas nesse momento de desespero, ele sai correndo e ele percebe que ele tá perdido na cidade. E ele corre desesperadamente. E a primeira coisa que vem na cabeça é, cara, eu acho que acabei de ver uma possessão demoníaca apesar dele ser ateu. E ele fala que a única coisa que tá preocupando ele agora é que ele vai chegar em casa, a filha dele vai estar se contorcendo na sala, porque ele deixou a filha dele com uma babá no prédio, né, no hotel onde ele estava hospedado, que a babá vai estar sem entender as coisas, a filha dele vai estar se contorcendo com a voz do demônio e falando coisas diabólicas. Então ele fala assim, minha filha tá em perigo, e ele sai correndo pra procurar a filha dele. Até que no momento ele acha um monte de demônios, melhor, ele acha um monte de porcos num certo lugar da cidade. Aqueles porcos estão olhando de um jeito estranho pra ele até que começam a correr atrás dele. E essa parte do livro faz referência a uma passagem bíblica, porque eu não comentei, mas antes dele sair correndo do quartinho onde estava o homem amarrado, ele pergunta quem ele é e ele fala, nós somos muitos.
referente àquela passagem da Bíblia onde Jesus encontra um homem possuído por vários demônios e ele pergunta para ele: quem é você? O cara possuído pelo demônio responde: nós somos uma legião, dizendo basicamente que tem uma legião de demônios no corpo do homem possuído. Então Jesus pega, ele exorciza os demônios do corpo do homem e jogam todos para dentro de porcos que estavam por ali no local. Esses porcos acabam se afogando todos por ordem de Jesus e dos demônios, enfim, que estavam dentro desses porcos. Nesse momento onde ele comenta que somos muitos, depois a cena dos porcos, é uma clara referência à Bíblia. Eu achei isso uma sacada genial. Ele chega no hotel e acontece algo que eu não quero falar pra vocês, mas a única coisa que eu vou dizer: ele chega no hospital, no hotel, e ele vê a filha dele, normal, escrevendo no diário dela, que ela costuma escrever, e ele até fala num certo momento do livro que ela tem um diário, mesmo antes da viagem pra Veneza, e a babá tá de boa vendo TV e a menina tá escrevendo no diário. Depois daí acontece uma coisa meio louca que eu não quero falar, mas vai mudar toda a história se eu contar pra vocês. Então espero que vocês leiam esse livro pra tirar as próprias conclusões. Agora que eu falei quase 20 minutos de vídeo, eu espero que o vídeo não fique tão comprido, eu quero comentar sobre a conclusão. Cara, a decisão final dos últimos capítulos do livro eu achei decepcionante, infelizmente. Eu achei a construção dos personagens muito boa, a construção do relacionamento pai e filha excepcional. Eu achei os cenários e os detalhes citados aqui perfeitos. Eu não achei que houveram detalhes demais. Eu não achei que eles criaram algum capítulo para contar algo desnecessário, igual eu comentei no livro do Batman, que eu também fiz resenha. Eu vou deixar aqui em cima um link para vocês verem. Mas eu achei o final decepcionante, porque na minha cabeça esse final dá para ser interpretado de 3 formas. E eu quero que, se você já leu esse livro, comente aqui o que você entendeu do final, mas deixando uma tag de spoiler enorme, pelo amor de Deus, antes do seu comentário. Eu não quero que a nossa conversa sobre esse livro acabe prejudicando a leitura de ninguém, porque a minha intenção com esse vídeo não é trazer spoilers nem estragar a leitura de ninguém, é informar as pessoas sobre o livro e arranjar alguém também. Agora que eu vi que o pôster caiu, caralho, falando de demônios, do nada o pôster cai. Bizarro. E como eu tava dizendo, a minha intenção não é estragar a leitura, mas sim informar e conversar sobre as leituras que eu acabo fazendo. A nota que eu daria pra esse livro, pessoal, não gostaria muito de dar notas pra livro, mas vamos lá, eu dou uma nota ali 7,5 mais ou menos pra esse livro. É um livro totalmente ok. Eu achei, como eu falei pra vocês, o começo espetacular, o meio foi um pouco confuso, mas também escrito de uma forma primorosa. Mas o final do livro, com essas 3 possíveis resoluções mentais que você pode dar, porque ele deixa meio que em aberto o final, eu não achei legal. Eu achei que o autor poderia ter trabalhado um pouquinho mais a cachola e feito algo um pouco mais crível, um pouco mais divertido e emotivo, talvez. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar umas cards aqui em cima dos últimos vídeos, você também vai estar vendo aí na card final os últimos vídeos do canal. Se inscreva no canal se você não é inscrito para não perder os próximos vídeos. E sempre lembre-se de clicar no sininho aí do canal para você ser notificado dos novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, lembrando que este Planeta Lúdico, eu sou o Rafael e este é o canal de leitor para leitores. Tchau!